Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, companheiros, todos aqueles irmãos que acompanham o nosso programa Espírito, Amor e Caridade. Mais uma vez aqui, trazendo um tema para a nossa reflexão, dentro das leis divinas e dos fundamentos da doutrina espírita. E hoje temos a nossa convidada, aqui, sempre atendendo ao nosso convite, com muita alegria, para abordar esse tema, e já desde agora anunciando aí, todos aqueles que quiserem também participarem, é só enviar aí, pelo chat, pelo WhatsApp, tem vários meios de chegar aí a pergunta, E aqueles que quiserem também complementar, colaborar com algum comentário, podem enviar aqui, que a nossa convidada de hoje é a Eni Sartre. E, aliás, eu gostaria que ela fizesse a sua própria apresentação hoje, para aqueles que ainda não a conhecem, porque ela já é bem conhecida no nosso programa. Vamos lá, Eni, faz aí a sua apresentação. Bom, gente, boa noite a todos, agradeço o convite. Eu sou espírita já há muitos anos, mas os anos não importam, E sou trabalhadora do movimento espírita de Petrópolis. A minha casa, a casa que eu trabalho, que eu estou vinculada, é o grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, muito conhecido aqui em Petrópolis como Oswaldo Cruz, o grupo Oswaldo Cruz. E aí a gente faz o trabalho de divulgação, fazendo palestras há um bom tempo também, ministramos cursos das obras básicas, das obras de André Luiz, das obras de Chico Xavier. Enfim, a gente faz esse trabalho já há muitos anos. E é um trabalho de divulgação muito gratificante para todos nós, sempre divulgando, tentando explicar o que significa a doutrina dos espíritos, qual o objetivo dela na nossa vida. E essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo, a questão da reencarnação, que foi o nosso convite. Muito bom. Então, minha gente, vamos ler a nossa página, como sempre fazemos, desta obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. A mensagem de hoje, que nos coube, é de número 47, e em seguida faremos a nossa prece e vamos, assim, depois, dando seguimento, entrar no nosso tema de hoje. Então, a mensagem é de número 47, nos diz assim: o amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus, e Deus mora dentro de você. Então, queridos irmãos, nossa mensagem aqui, nos trazendo já essa reflexão inicial, e que possamos agora, juntos, em pensamento, sintonizarmos com Jesus, o meigo Rabi da Galileia, este sol espiritual de nossas vidas. E nesse momento, como sempre, pedindo as suas bênçãos, sua inspiração, sua intuição, juntamente com toda esta pleiade de espíritos bons que nos inspiram e naturalmente torcem para o nosso êxito reencarnatório. Assim, é sob as bênçãos de todos esses amigos espirituais, de Jesus e de Deus, nosso Pai Criador, que vamos dar iniciado assim o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
E assim, amigos, já aí, né, já falamos, né, sobre o nosso tema. E só para abrir o leque para a nossa companheira começar a nos trazer, que eu gosto muito da Eni, que ela nos traz reflexões. Ela faz todo mundo pensar. Né? Mas então, gente, olha, para termos uma ideia, então, como foi apresentado, como da doutrina espírita, a reencarnação, lei para nós, lei da reencarnação. Em meados do século XIX, o Espiritismo enunciou a reencarnação como lei divina, que disciplina a jornada evolutiva do espírito, como experiências que se repetem na Terra até que ele possa viver em planos mais adiantados. Então, essa é a ideia, né? Podemos posta, é o fundamento, porque a doutrina espírita advoga e, naturalmente, comprova que a alma ela não é constituída ou criada por Deus no momento da concepção. Então, por aí que ele diz. Então, nós temos e advogamos, com certeza, a evolução do espírito, o progresso da alma. Então, por isso, e por que meios fazemos isso? É o que a nossa companheira aqui vai expor para nós hoje. E olha, então, não se esqueçam, podem participar aí do programa, enviando perguntas, tá bom? Pelo chat, conforme falei, nós temos o telefone aí do WhatsApp. Eni, é com você, minha querida amiga e irmã. Gente, então, para a gente começar, boa noite de novo, aos que estão chegando aí. Uma das coisas que a gente precisa estabelecer aqui é que a reencarnação, que é a volta do espírito a um novo corpo, que é diferente de ressurreição, que diz que você volta para aquele mesmo corpo que já tinha sofrido o processo da morte, digamos assim, há uma diferença. Reencarnar é voltar de novo, por útero materno, às vezes uma outra mãe, uma outra família, uma outra localidade, voltar de novo com um novo corpo, uma nova identidade. Isso é uma coisa que a gente precisa compreender inicialmente. O objetivo da gente reencarnar, o Juarez já colocou ali para a gente, quando ele falou um pouquinho sobre o espiritismo e os seus fundamentos, que um dos fundamentos da doutrina dos espíritos é a pluralidade das existências, ou a reencarnação, é um dos fundamentos. O primeiro fundamento é a crença em Deus, a crença no espírito, que ele existe. Se você perguntar para um materialista se o espírito existe, ele vai dizer que não, que tudo é só matéria, mas a gente acredita. A gente acredita na reencarnação, a pluralidade das existências, acredita na pluralidade dos mundos habitados, acredita na moral do Cristo, somos cristãos também, como outras correntes filosóficas religiosas, como os católicos, os protestantes, também acreditamos, né? Essas são as bases, a base moral da doutrina dos espíritos são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o espiritismo acredita na reencarnação, que é essa voltar num outro corpo, um bebê, começando tudo de novo, né? Para que a gente possa evoluir tanto intelectualmente e moralmente, esse é o objetivo. Até que através desses processos, dessas múltiplas reencarnações, que a gente acredita ter, a gente alcança um patamar de evolução moral e intelectual suficiente e cada vez mais a gente vai se aproximando de Deus, nosso Pai, até fazer uma comunhão perfeita, que é o que nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo tinha com Deus, que é o nosso Pai. Então, a reencarnação tem esse conceito, tem esse objetivo, esse fundamento. A reencarnação, ela não foi inventada pela doutrina dos espíritos. Isso é uma coisa muito importante a gente compreender. A gente vai ver isso em outras culturas religiosas que também falam de reencarnação, como, por exemplo, o hinduísmo. Só que, por exemplo, para o hinduísmo, que eu vou falar aqui um pouquinho só para a gente ter noção, a reencarnação é uma crença fundamental também, como é para a doutrina dos espíritos. Ela está enraizada numa filosofia chamada Samsara, que se refere ao ciclo contínuo dos renascimentos, vida, morte, renascimentos.
E acredita-se que a alma, que eles chamam de Atma, ela é imortal e passa por várias vidas em diferentes formas, o que nós também acreditamos. E dependendo do seu karma acumulado em vidas passadas, o karma é visto aqui como a soma das ações de uma pessoa, que determina o seu destino e suas próximas vidas. E o objetivo final para eles da reencarnação é atingir, né, uma pureza, que eles chamam, se não me engano, de moksha, uma coisa assim, que é a libertação do ciclo do samsara, onde a alma se une à Brahma e à realidade suprema. Então a gente vê que o hinduísmo, ele tem uma crença semelhante, não é igual à doutrina dos espíritos, mas que não foi invenção, ela é muito antiga. Nós vamos ver também no budismo, que tem uma conotação semelhante ao hinduísmo, porque para eles também compartilham da ideia do samsara, mas se estende de maneira entende-se ela de uma forma um pouco mais diferenciada. Para os budistas, a reencarnação é resultado do desejo e da ignorância. A partir do momento em que a gente se liberta da ignorância e do desejo, que é aquilo que nos mantém atrelados à posse, presos ao mundo material, a gente também, né, a gente se liberta dos ciclos reencarnatórios de dor e vai curtir como é que eles falam? É o nirvana, né? E eles até ensinam que para a gente conseguir se libertar da ignorância do desejo, a gente vai ter que compreender as 4 nobres verdades e os 8 caminhos que são ensinados nos ensinamentos de Buda, que foram deixados por Buda. Então a gente vai ver que também é uma crença budista. Em espiritismo tem também algumas religiões indígenas também, elas também falam da reencarnação. A gente vai encontrar crença, né, da reencarnação em outros povos, como no Egito o hermetismo, né, por Hermes Trismegisto, né? Vamos encontrar, inclusive, olha que interessante, no judaísmo, na parte da Cabala, também vai falar sobre a reencarnação. Olha que coisa interessante. Então, por que isso, né? Por que no judaísmo a Cabala sempre tem uma parte das religiões que são mais secretas, são mais destinadas ao estudo dos seus líderes e tudo mais, e na Cabala a gente vai encontrar a questão da reencarnação. Então, a gente vê que isso não é invenção, isso é importante a gente entender que isso é uma crença antiga que estava embutida em outras religiões também. Mas o que fez Kardec? Pegou essa crença e deu a ela um cunho mais científico. Isso que é a grande diferença. Então, se retirou destas crenças alguns pontos que eram um pouco equivocados sobre os processos da reencarnação. Como, por exemplo, vou citar um exemplo. Quando a gente vai ver na cultura do Egito, alguns acreditavam na metempsicose. O que é isso? Que a volta, por exemplo, se você estava reencarnando numa forma humana, dependendo do quanto que você cometeu de erros, que você infringiu as leis de Deus, você poderá voltar a reencarnar no corpo de um animal. Para nós espíritas, isso não tem uma lógica, porque a gente sempre está dentro de um processo evolutivo, a gente não volta ao marco zero. A gente pode voltar um pouquinho a coisa, mas a gente não retorna como a ponto de reencarnar em corpos de animais. A gente vai sempre aproveitar todo o processo da reencarnação, tudo aquilo que a gente adquiriu de conhecimentos intelectuais e morais. Então, a gente não parte para marco zero, a gente não volta para trás. Então, isso tem uma diferença bem significativa se a gente pegar lá no Egito, que acreditava na metempsicose, algumas que, se eu não me engano, acho que o budismo também acredita um pouco nisso, que a gente pode retornar, eu não tenho plena certeza, mas parece que eu já li alguma coisa também, que a gente pode reencarnar novamente em formas animalescas, mas para o espiritismo não. E aí que vai, o espiritismo usa, então, de uma base científica, porque o espiritismo, a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia
e ela é religião. Ela nasce como ciência, porque Kardec, em pleno século XIX, ele presenciou muitos fenômenos da mesa girante que estavam acontecendo, estava em voga lá na Europa. E ele começou a ver que aquelas mesas girantes não eram um fenômeno magnético, porque um fenômeno magnético não ia dar respostas a perguntas que uma pessoa está fazendo. Quem é você? De onde você veio? Você que está mexendo nessa mesa é quem? Você é alguém que já existiu? Como é que é seu nome? Quem é você? O que significa isso? Então, Kardec viu que por detrás daquele fenômeno das mesas que respondiam perguntas das pessoas que estavam na plateia, ele descobriu que ali, quem respondia aquelas perguntas eram os espíritos que um dia já tinham vivido aqui na Terra entre nós, que deram seus nomes, deram lugares onde viveram, o que fizeram, como morreram, deram várias provas de que eles eram espíritos que estavam aqui. Espíritos, às vezes, que aquelas pessoas ali naquela reunião não tinham nem como conhecer, porque era, às vezes, classe social muito distante, viviam em comunidades muito distantes, enfim, questões que não teria dúvida nenhuma de que realmente eram espíritos que viviam, que já viveram aqui na Terra. E aí Kardec, através de um processo de ciência, de elaboração, ele viu que para um fenômeno inteligente há de ter uma causa inteligente. Então Kardec começou a ver que quem dava as comunicações eram os espíritos que já tinham vivido aqui. E aí eles falaram que já vivia, que tinha outras vidas, que a reencarnação era um fato, enfim. Kardec foi fazendo através de um processo todo científico, incluindo a metodologia científica em voga, os processos de dedução e indução, ele foi fechando, comprovando, e foram os espíritos que deram todas essas provas de que a reencarnação, eles viviam, aprovou a existência deles, e que a reencarnação era um processo para alcançar a evolução, tanto intelectual quanto a evolução moral do espírito. Então, esse é um primeiro passo para a gente compreender que a reencarnação ela não foi uma invenção da doutrina dos espíritos, ela é um fato real, verdadeiro, que está marcado, porque os espíritos vieram, deram todas as suas comunicações naquela época, provando. Então, Kardec, através de uma metodologia científica, retirou todos os aspectos que poderiam causar fraudes, dúvidas ou mistificações nas comunicações. Ele usou toda uma metodologia científica, como se utiliza hoje os cientistas, para criarem as suas teorias. E aí Kardec, então, através de fatos comprobatórios, ele atestou que a reencarnação, que sempre foi divulgada em outras culturas, ela de fato existe, como é o processo dela, que é esse processo que a gente vai vivenciando diversas formas, chega na forma hominal, e aí a gente nunca volta para trás, como algumas outras culturas acreditam, a gente vai sempre seguindo, e tem o problema do karma, assim, os karmas determinam como serão as nossas reencarnações, se serão reencarnações mais light, mais felizes, mais brandas, ou serão reencarnações muito permeadas de provas, muito permeadas de dores. E aí que Kardec foi vendo que algumas... Vai me falando aí, Juarez, se eu tenho que parar, que eu vou falando toda a vida, né? Não, mas eu queria acrescentar dois nomes aqui, inclusive, um dos sábios, né, mais brilhantes das igrejas cristãs primitivas, Orígenes, que também defendia a ideia reencarnacionista. Nós temos na obra lá dos Princípios, o livro dele, é só ir lá, né, compilar, ler lá que a gente vai encontrar. O próprio Santo Agostinho, também em Confissões, tem vários textos cristãos que advogam a pluralidade das existências, né, sucessivas. Então, não só na antiguidade, como também dentro da seara cristã, né? Muitos desses que formaram o pensamento, vamos botar assim, filosófico do cristianismo, eles advogavam naturalmente e uns abertamente sobre as existências, né, sucessivas. Foi só para... Foi ótimo, né? E a gente lembrar também, com todo respeito, mas a gente precisa relembrar, que houve um concílio ecumênico de Constantinopla,
né, de 553, que não foi exatamente a reencarnação que eles retiraram, mas eles tiraram a questão de que a alma pré-existia antes dela encarnar, dela vir ao corpo físico. Se ela pré-existe, né, então muita coisa era formada a partir da ideia da pré-existência. Se pré-existe, onde ficava, porque ficava, o que tinha, o que não tinha, como era feito, como não era feito, né? Então, assim, com todo respeito, mas foi retirado, né? Nesse concílio onde havia presença, né? Foi uma solicitação do imperador Justiniano e da sua esposa Teodora, foi retirado esse conceito da pré-existência e, por conseguinte, da reencarnação também, né? Da sua consequente existência foi retirada das colocações da Igreja Católica. Então, como você citou Santo Agostinho, que é católico, né? A gente vai ver nas suas obras, nas suas entrelinhas, que ali tem a reencarnação como um processo da justiça divina, que é isso que a gente precisa compreender. Porque quando a gente olha para a nossa sociedade, nós vamos nos deparar com desigualdades de vários matizes. Por exemplo, uns têm muita saúde, outros não têm saúde nenhuma, luta com doença a vida inteira, já nasce às vezes doente, enfrentando uma série de barreiras, né, série de problemas que permeiam a vida dele até o final, e outros nascem com tanta saúde que não tem nada, quando pega uma gripe, foi uma gripe que teve só, né? A gente vai ver outras desigualdades na sociedade, como as desigualdades sociais. A gente não pode qualificar todas as desigualdades sociais, atrelá-las tão somente a uma questão social de ter conseguido uma posição na sociedade ou não. A gente sabe que muitas desigualdades sociais fazem parte do karma negativo que aquele espírito está vivenciando em decorrência de uma plantação equivocada que ele teve em outras vidas, do mau uso, né, do seu livre-arbítrio, provavelmente se utilizou, né, das riquezas de forma avarenta, ou de forma egoísta, ou de forma autoritária, enfim, usou mal as riquezas de que possuía, e às vezes, arrependido, pós-morte, no mundo espiritual, ele solicita a prova de uma pobreza para ele poder compreender o outro lado da moeda que ele não viu em momento nenhum numa reencarnação passada. Então, isso é mais uma vertente, uma prova de que sem a reencarnação a gente vai ter que dizer o quê? Que Deus é injusto, porque fez uns com tanta saúde, depois fez outros com tanta doença na sua vida. Que Deus é esse que vai dar privilégio a um e vai dar desgraça para o outro filho? Nem a gente que é egoísta, a gente não é injusto assim com os filhos da gente. Imagina Deus, que é pura perfeição, puro amor, pura justiça, pura bondade, né, que é onipresente, onisciente, onipotente. Como é que ele faria isso com um filho dele? Seria uma injustiça. Por que uns nascem com tanta riqueza, o outro nasce sempre, tem que contar o seu dinheiro para poder viver apertadamente, sobreviver durante um mês, né? Muito bom. A sua colocação é perfeita. Nos convoca aí, nos convida a todos a fazer uma reflexão justamente em que essa desigualdade que a gente observa, né? Então, como Deus ia pesar na mesma balança, a uns nascem em berço de ouro, outros já nascem, conforme você falou, portadores de doenças degenerativas. O que fez essa alma para merecer isso? Então, são questionamentos que a doutrina... Aliás, que Kardec fez, né? E nós agora, para chamar a atenção disso, não é? Para a gente fazer uma reflexão pautada nessa justiça divina, que dá a cada um oportunidades iguais. Agora, o livre-arbítrio, aí que entra a questão, né, minha amiga? Olha, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo, aí, 25 minutos já de programa, tá ótimo. E retornamos já aí com a segunda parte do nosso programa de hoje.
Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Queridos amigos, retornando assim ao nosso programa de hoje, então eu gostaria que a Eni aí pudesse trazer para nós, naturalmente, os fundamentos científicos da reencarnação. Temos vários cientistas que se dedicaram a esse estudo. Um deles, né, podemos aqui mencionar, que é o Dr. Ian Stevenson, que é de 1918 e desencarnou no ano de 2007. Pesquisador canadense-americano, cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia. Só ele, não é? Aliás, eles dizem o seguinte: são evidências fortes. Eu até botei, né? Preferem dar essas fortes evidências, mas que tem certas evidências que são fatos inquestionáveis, né? Então, nós podemos aí, vou deixar com ele, né? E, aliás, hoje, com a mídia, basta a gente ver essa garotada aí de 2 anos, de 1 ano. Aliás, até a gente fica assustado, né? Com tanto conhecimento aí em todas as áreas, né, Eli? Que a gente está falando da prova da reencarnação, esse primeiro bloco, ela citou, você vê que, então, basicamente, a doutrina espírita não inventou nada. Esse princípio está desde o início aqui da humanidade, aqui, né? Desde as civilizações mais antigas. Citamos aí dentro do próprio cristianismo, enfim. E agora, a questão desses fundamentos da reencarnação científica. Então, ela pode citar alguns autores, a gente entender que não é só a doutrina, a ciência tem se aprofundado nessas pesquisas, né, Eli? Tem sim. Foi bem lembrado pelo Juarez, Dr. Ian Stevenson, que ele até lançou um livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, que a gente vai falar, mas no Brasil também. A gente teve uma grande figura vinculada ao movimento espírita, mas que também fez as suas pesquisas, que é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, que pesquisou num livro dele, Reencarnação no Brasil, né? Então, a gente vai ter também um autor fora do Brasil, um pesquisador, um psiquiatra, um homem de ciência. Ele escreve dizendo que é sugestivo, ele dá várias provas, mas por que botou sugestivo? É a grande coisa que a gente pensar, né?
porque a metodologia científica, ela só aceita aquilo que pode ser percebido pelos nossos 5 sentidos e comprovados matematicamente. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a questão do espírito, se você for perguntar para um homem de ciência, a grande maioria vai negar a existência do espírito. Já nega a existência, que fará pré-existência ou reencarnação. Né? Já nem concebe a existência de Deus nem do espírito. Então, o doutor Ian Stevenson, ele teve assim uma colocação muito... Foi bem devagar, né? Foi bem delicado para introduzir o assunto dentro da ciência, mas colocando como sugestivos e trazendo todas as provas necessárias para provar que a reencarnação existe, mas ele coloca sugestivo, né? Provavelmente para não se comprometer tanto, né? Mas, assim, para uma pessoa bem esperta, bem atenta, um pingo é muita coisa. Então, se ele já botou sugestivo e ele tira uma série de situações que poderiam levar uma mistificação, ou seja, uma informação errada, ele retira todos esses potenciais. Por quê? Ele vai estudar, nessa obra dele, 20 casos sugestivos, que ele coloca assim, de reencarnação. A gente vai encontrar 7 casos sugestivos de reencarnação na Índia, 3 no Ceilão, 2 aqui no Brasil, mais ou menos uns 7 no sudeste do Alasca e 1 caso no Líbano. E o que faz o doutor Ian Stevenson? Ele segue toda uma metodologia científica. Então, ele verifica, vai fazer pesquisas, na sua maioria, crianças de 2 a 4 anos que tiveram lembranças espontâneas de vidas passadas. Então, ele coloca ali no livro dele que geralmente essas crianças de 2 a 4 anos têm essas lembranças de outras vidas com detalhes, algumas delas detalham tudo, o nome, quem foi o pai, a mãe, aonde morava, como morreu, tudo, como era a casa, assim, detalhes, minúcias. E geralmente eram crianças que não moravam próximos e que também nessa idade era difícil, por exemplo, um adulto sugestioná-la, porque eram tantos detalhes, e a gente sabe que uma criança de 2 e 4 anos, ela não ia lembrar de uma coisa que eu contasse para ela com tantos detalhes assim. Então, uma das questões que ele faz questão de pesquisar, fez questão de colocar nesses livros, porque já afastam a possibilidade de um adulto ter incutido isso na criança e ela agora está só repetindo como um papagaio. Então, ele foi muito cuidadoso em montar todas as suas pesquisas para que não deixasse grandes somatórios de dúvidas. Como dizer que essa criança foi influenciada por um adulto com tantos detalhes, né? E uma outra coisa que ele observou é que essas crianças que tiveram essa memória espontânea, por volta de 8 ou 10 anos, essa memória se apaga. Olha que interessante. Isso foi uma pesquisa deles. Eu falo interessante, eu vou explicar por quê. Porque para nós espíritas, a nossa reencarnação, todo o seu processo, ela termina com 7 anos de idade. É onde, então, a gente toma posse daquela encarnação por si só. A gente vai trazer características da personalidade, mas, assim, são características que são nossas, que vão se apresentar. Porém, a reencarnação, ela finda o seu ciclo aos 7 anos de idade. É a hora que a porta do passado fecha, fica só aquilo que é o necessário, que a nossa personalidade, os vícios que trazemos, as virtudes que trazemos, para serem elaboradas na encarnação presente. E é neste momento que essas crianças, paulatinamente, elas vão perdendo a memória exata, lúcida, com detalhes das suas vidas passadas, ficando só assim a personalidade. Olha que interessante. Então, é uma coisa que vai, né, ligar bastante a gente nas nossas colocações, dos nossos estudos da doutrina dos espíritos. Então,
ele foi muito cauteloso em trazer essas questões reencarnatórias, pegando justamente essas crianças que não tinham como ser sugestionadas, que já desde cedo, 2 anos, uma criança de 2 anos, como foi sugestionada? Não dá tempo, né? E trazer tantas minúcias, insistir tanto, que houve casos de crianças que insistiram com seus pais. Vocês não são meus pais. Eu não me chamo esse nome, eu me chamo outro nome. Você não é meu pai e minha mãe, meu pai e minha mãe se chamam fulano e ciclano. Eu moro na cidade tal, né? E aí houve casos até de que assim, eu não vou citar detalhes, né? Mas de uma criança que foi tendo essa memória e ele insistia muito com os adultos para que levassem ele para a aldeia onde ele nasceu, né? E depois de tanto ele insistir, um tio acabou fazendo a vontade dele. Não, então vamos te levar. Botou a criança dentro do ônibus, só que botou no ônibus que fazia um trajeto antagônico à direção da onde ele morava. Quando ele viu o ônibus, que ele era muito novinho, tinha uns 4 anos e meio, por aí 5, quando ele viu, ele falou para o tio, não, mas a minha casa não fica nessa direção, não. A minha casa fica para outra direção. Não. E ele começou a ficar conflitado dentro do ônibus, né? E aí o tio dele depois decide pegar um outro ônibus e levar ele para aquela localidade. Lá ele reconhece o pai, a mãe dele, a casa, os irmãos pequenos que ele havia deixado. Ele lembra de como ele morreu, como é que foi toda a situação. Então, assim, vê que não foi nada de indução, muito pelo contrário, o adulto até duvidou dele e botou ele no ônibus numa direção, numa outra cidade que não tinha nada a ver, numa direção totalmente oposta da onde ele dizia morar, né? Então, a gente vai vendo o cuidado que tem o doutor Ian Stevenson de retratar esses casos e mostrar que não houve uma fraude, não foi uma indução, não houve nada que pudesse levar a uma informação errada. Era a memória mesmo, que havia saído, né, dele, né, da consciência dele, de uma outra existência que ele havia tido. Então, esses casos são muito interessantes. Então, isso é uma das coisas, né, que ele afasta, né? Ele fala, eu vou até ler algumas coisas assim, o grande número de testemunhas e a falta de motivação aparente e oportunidade devido ao processo de habilitação, verificou-se que a hipótese de fraude era extremamente improvável. Por quê? Você afastou tudo que podia, se ele teve contato com outras pessoas daquela aldeia, se ele teve contato com qualquer pessoa que pudesse ter induzido, se os pais induziram, qual era a crença, qual era a posição dos pais, ele afastava tudo isso. Depois, ele verificou uma outra coisa na pesquisa dele. A grande quantidade de informação possuída pela criança geralmente não é consistente com a hipótese de que a criança obteve essas informações através de contrato entre as famílias entre as famílias investigadas. Quer dizer, ele não tinha acesso à rede social, ele não teve acesso às famílias, ele não teve acesso a nada. Então, o Ian Stevenson também, ele se utilizava da metodologia científica para afastar. A outra questão, demonstração de características de personalidade semelhantes e habilidades não aprendidas na vida atual, e a falta de motivação para o longo período de identificação com a vida passada fazem a hipótese de a criança ter suas lembranças e comportamentos através da percepção extrasensorial improvável. Um ponto aqui. A criança apresenta características da personalidade daquela pessoa que ela está retratando. Como ela vai ter essas características? O que Kardec também, na época, falou sobre as ideias inatas que muita gente traz. E traz até talentos. Quantos jovens a gente hoje vê, até pela internet, que, por exemplo, domina as técnicas do piano, tocando, às vezes, peças dificílimas para um adulto conseguir tocar, e a gente vê uma criança de 3, às vezes 4 anos, tocando aquele piano com maestria, Como? Nunca teve aula, nunca teve contato com o piano, nunca teve nada, né? E, de repente, a criança sabe tocar piano. Então,
O Dr. Ian Stevenson também viu características das personalidades e habilidades que as crianças, aquelas que eles haviam dito que eram eles, habilidades que aquelas crianças tinham e que aquela criança que estava ali dizendo que era a reencarnação dela, tinha aquelas habilidades também e que era impossível, dentro do contexto social e da idade que aquela criança tinha, de ter aquelas habilidades, de ter aquelas características. Isso também Kardec fala e o Dr. Ian Stevenson também na sua pesquisa detalhada ele vai verificar. E uma outra coisa que é colocada, quando há correlação entre deformidades congênitas ou marcas de nascenças possuídas pela criança e a história do indivíduo anterior à hipótese de ocorrência aleatória improvável. Às vezes, marcas de nascença, um exemplo. Aquela criança está falando assim, eu fui fulano de tal. Fulano de tal tinha uma marca de nascença, sei lá, vou citar aqui no antebraço. Aquela criança nasce com uma marca de nascença e diz que o outro também tinha. Vai verificar, ele tinha também. É isso aí. Um defeito congênito, que às vezes ele traz também, que aquela criança tinha, e ele, de alguma forma, ele apresenta alguma problemática naquele órgão, naquele membro, enfim, em questão. Então, o Dr. Ian Stevenson foi cercando várias questões para fechar que provavelmente a reencarnação é fato mesmo, é fato mesmo. Os fatos se impõem, né? Não tem como, os fatos se impõem por si só. Por si só, né? Como é que você pega uma criança de 2 anos que vai falar com detalhes, eu sou fulano de tal, eu nasci na cidade tal, meu pai e minha mãe eram fulano de tal, a casa era assim, assim, assado, detalhes, né? Como? E aí? Como é que você faz isso? Como é que você explica? Nós estamos falando, por exemplo, da Índia, que eu estou citando esse caso da Índia, um país pobre, com dificuldades, assim, até de locomoção e etc e tal, né? E aí a gente está falando de uma criança que não foi contaminada, às vezes, por internet, nem os seus familiares, nada disso, e que sabe daquilo ali, porque foi vivido mesmo, porque foi ela mesmo, de verdade, né? Então, a Nós gente temos aí, temos os pequenininhos aí, tem um coreanozinho aí de 4 anos que já é maestro, né? Como, né? Explica. Olha, tem vários casos, eu acompanho, né? Tem um outro, eu não sei se ele é coreano ou chinês, um jovenzinho aí, também novo, fala 9 idiomas. Ele se apresentou lá para a TV japonesa, não é? Aí colocaram as pessoas, olha, 9. Pois é, como? E falava fluente, conversava fluentemente e escrevia a língua. Então, isso são reminiscências, né? Antes da gente sair para o intervalo, essa que o Dr. Ian Stevenson pesquisou, e não só ele, nós temos vários outros cientistas aí, né? Pesquisadores sérios, inclusive financiados pelas universidades onde eles dão aulas, são professores, PhD na matéria, né? E que são reminiscências espontâneas. Reminiscências que significa, vem a lembrança, aflora naturalmente. Mas ainda a ciência, nesse campo, para ajudar as pessoas que sofrem muito de ansiedade, psicoses, na própria área da psique humana, se desenvolveu uma área médica, que nós denominamos hoje, que é terapia de vidas passadas, que temos vários também cientistas, psiquiatras, né, que desenvolveram, inclusive, métodos para acessar esse esquecimento aí, né, pelo menos superficial, que trazemos das existências pretéritas. Né? Então, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo e retornaremos também para a gente abordar, porque, inclusive, não é uma técnica espírita, não. Isso aí não é uma técnica espírita, não. Isso é uma ciência desenvolvida, não é? Na área da psique humana, inclusive para ajudar as pessoas que muitas vezes trazem traumas, problemas complexos, culpa, aí entra uma série de situações emocionais e dos sentimentos de existências pretéritas, em que a medicina, um dos arautos, podemos dizer, que abriu o caminho para muitos hoje, que é o Dr. Brian Weiss, que eu acredito que também você conheça.
Então, nós vamos agora para o nosso segundo e último intervalo e retornaremos aí para os 15 minutos finais do nosso estudo de hoje. Muito bom. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso estudo de hoje e a nossa última parte do programa. Então, antes de passar para que, naturalmente, a nossa irmã faça suas considerações, né, que estamos caminhando aí para o término, só relembrando aqui palavras de Kardec, que a nossa irmã, no primeiro bloco, ressaltou para nossa reflexão. Olha, Kardec nos diz assim: sem admitirmos a pluralidade das existências, que são as reencarnações, como poderemos conciliar a imbecilidade com a justiça e a bondade de Deus? Se a alma não viveu anteriormente, então é que foi criada ao mesmo tempo que o corpo. E, nesse caso, como explicar a criação de almas tão precárias da parte de um Deus justo e bom? Fica aí a interrogação. Ele bota a interrogação para nós. Fazemos essa reflexão. E assim, retornando à nossa companheira, Eli, temos aí 10 minutos. Aí você vai caminhando, né, para fazer o seu fechamento aí com os 10 minutos e a nossa prece no final, tá bom? Tá ótimo. Bom, vamos pegar o gancho, né? O Juarez falou da TVP, Terapias de Vidas Passadas, né? Que nós vamos ter vários cientistas, ele citou já Brian Weiss, né? Que fala muito, que utiliza essa técnica de terapia de vidas passadas, que começa com um processo de hipnose, mas antes disso a gente vai falar do que consiste essa técnica. Essa técnica, ela foi trabalhada com o objetivo de tratar traumas que nós trazemos e que são injustificáveis na vida presente. Um exemplo, né? Tem gente que tem fobias de lugar fechado, mas não se tem o porquê daquela pessoa ter fobia de lugar fechado, por quê? Ela não teve nenhuma experiência traumatizante na vida atual, nada que justifique o porquê que ela tem tanta fobia de ficar num lugar fechado.
Tem outras fobias. Tem gente que tem fobia, sei lá, de cobra, um exemplo, né? Mas também não passou por um acontecimento na sua vida que poderia justificar por que ela tem fobia daquele animal, da cobra ou do cachorro, enfim, seja lá o que for, né? Então, algumas pessoas apresentavam esses sintomas, até sintomas físicos, que não tinha uma explicação exata, mas também não tinha nenhuma correlação com o fato que poderia ter ocorrido durante a infância dela, durante a vida uterina, nada que a psiquiatria ou a psicologia poderia dizer, olha, está vinculado a isso, ela viveu assim, foi na vida uterina, a mãe dela viveu isso, e por isso que ela viveu, ou ela passou por um acidente quando era criança, e por isso que ela tem essa fobia, não tem aquela, nada. E aí, então, surge a terapia de vida passada, que é feita através de um processo hipnótico, e as pessoas que têm cursos, são preparadas, são formadas, são estudiosos, são pessoas sérias, né, da psique humana, fazem e aí vão descobrir que numa determinada vida, faz a regressão de memórias delas durante esse processo, descobre que, sei lá, uma determinada vida ela morreu num processo de cárcere, sei lá, um exemplo, né? Estou botando aqui o que vem à cabeça, né? Morreu numa determinada vida, num porão, num cárcere, lá foi abandonada, e por isso ela pode ser um dos fundamentos pelos quais ela tem a fobia. Descobriu-se que no caso dela foi esse, né? Poderia ter sido um outro caso, enterrado vivo, que antigamente isso era muito comum, né? Não tinha a medicina que a gente tem hoje. Não tinha eletroencefalograma, não tinha eletrocardiograma, então não tinha nada para saber se a pessoa realmente tinha morrido. A pessoa via o outro lá quietinho, está morto, estava doente, está morto, morreu, vamos enterrar. Não está respirando, morreu, né? Então, quanta gente que sofria de problemas assim, de catalepsia, letargia, podia ser enterrado vivo naquela época. Por quê? Porque não tinha nada que pudesse comprovar que a pessoa estava morta, e aí, às vezes, ela apresenta nessa vida uma fobia de lugares fechados, tem horror, não pode ficar, começa a ter vários sintomas, começa a ter pânico, sudorese, falta de ar, enfim, né? E eles, através desse processo de terapia de vidas passadas, descobriu que numa determinada vida aquela pessoa morreu de tal forma que justifica. Então, eles fazem a terapia, abre essa janela, conduz o paciente, o terapeuta que estudou, que tem, enfim, bagagem para realmente fazer isso, ele fecha aquela lacuna e quando a pessoa volta, pronto, acabou a fobia. Olha que interessante, né? É uma terapia que tem uma finalidade. Então, é uma terapia séria quando é feito por um profissional sério. Isso é bom a gente ficar bem atento quanto a isso, não é por curiosidade, eu quero saber o que eu fui na outra vida. Não, foi feita essa terapia para fechar uma lacuna que estava promovendo uma doença, promovendo uma fobia, uma doença física ou uma doença, né, psíquica, que estava impedindo a pessoa de ter uma vida normal, né? Então, não está vinculado com a doutrina dos espíritos, é uma coisa muito importante a gente saber, né? Faz parte da ciência, é uma terapia utilizada por alguns profissionais, psiquiatras ou psicólogos que têm formação dentro desse estudo e que conduz o paciente a lembrar de uma outra vida, vai ver o que se foi ali, vai ver o fulcro, trabalha o fulcro, fecha a janela e acabou. Não é para a gente saber o que a gente foi, se a gente foi rei, rainha, que todo mundo adora ser rei e rainha, né? Mas não sabe o peso que foi isso em outra vida. Né? Eu não vejo ninguém feliz dizendo que foi um plebeu. Mas, enfim, a gente está rindo aqui, mas é um fato. Então, isso é mais Mas essa terapia já é mais um fato, isso, né? que comprova a reencarnação, não é isso, Eni? Mas tem outros também. A gente vai ter a experiência quase morte, que muitas pessoas também. Né, passaram, às vezes pessoas que fizeram cirurgias. Um exemplo, né, que a gente vai dando das literaturas que a gente vai tendo, e que passaram por aquele corredor, viram um túnel, quase foram, mas voltaram, e quando voltaram, às vezes detalharam, gente que estava na cirurgia, olha, eu vi que quando estava acontecendo a minha cirurgia, um exemplo, né, de casos que a gente leu, quando estava lá acontecendo a minha cirurgia, houve uma parada cardiorrespiratória,
que foi muito difícil de vocês conseguirem reverter, aconteceu assim, assim, assado. Eu entrei no túnel e depois voltei, vocês conseguiram me fazer voltar. Aí os médicos ficam assim, mas como? Foi isso mesmo que aconteceu? Como é que ela sabia? Se ela estava anestesiada, tinha feito uma parada respiratória, como é que ela sabia disso, gente? Né? E aí a gente vê que é espírito imortal, e vai tendo outras comprovações também. Isso serve como uma comprovação que somos espíritos imortais e que possuímos muitas vidas, né? Porque, como eu disse, Kardec consultou quem? Os espíritos que um dia tiveram aqui na Terra e disseram quem eles eram, onde viveram, como morreram, quem eram seus parentes, seus nomes, o que faziam. Então, se a gente é espírito e eles comunicaram tudo isso, né, deram todos esses detalhamentos, e falaram das múltiplas vidas, a EQM é mais uma forma para provar que somos espíritos e que isso é um fato comprobatório, né? Então, é mais um ponto da ciência que a gente pode ler, até indico um livro para vocês, chamado Uma Prova do Céu, que era de um neurocirurgião materialista. Ele... Já li, muito bom o depoimento dele. Ele teve muito bom. Muito grave, ficou prestes a morrer, os médicos até queriam desligar os aparelhos, mas ele teve a experiência quase morte, voltou daquela experiência, trouxe todo o seu relato e deixou de ser materialista, passou a ser espiritualista. Olha só, a coisa foi tão forte nele, que negava a vida espiritual, né, que achava que a gente era só matéria, foi tão forte que quando ele volta, ele escreve o livro e passa a ser um espiritualista. Olha que interessante. Então, é mais um livro que a gente pode ver. E tem um filme também que foi aí que foi lançado, Minha Vida Noutra Vida. Também a gente pode... Esse eu assisti mais de 3 vezes. Então, e choro, né, todas as vezes, que é muito emocionante. Viu? Muito bom. Minha Vida Noutra Vida é o caso de uma mulher, acho que ela é americana, ela lembra de uma reencarnação da Irlanda. E aí ela sai à procura dos filhos, porque ela lembra que ela teve muitos filhos, né? Ela sai à procura do filme. É lindo, é muito lindo. A gente vê. É mais uma prova da reencarnação. Como é que ela ia lembrar de outra vida, detalhes da Irlanda? Ela não é. E o filme é importante, Eli, que é um fato que é extraído do livro que ela escreveu, da vida dela, Minha Vida na Outra Vida. Isso não é isso? Aí, Hollywood, que não perde a oportunidade, o Hollywood, de faturar, né? Foi lá, pegou o livro, mas interessante que, no final, as pessoas mesmo, os filhos dela da existência anterior, que eu não vou contar o final, eles dão depoimento. Não conta, eles dão depoimento. Então, mas é muito lindo, muito lindo. É muito, o filme, ele é muito emocionante, né? Emocionante. E traz emoções ao nosso coração, porque a gente vê que é muito verdadeiro, né? As lembranças dela, a busca dela, ela consegue, né? Ela morre na década de 30, a personagem em questão morre na década de 30, depois ela reencarna nos Estados Unidos, né? E aí o filme vai narrar toda essa busca dela, os detalhes, as coisas que ela lembra, e que eram de fato realidade, né? Então, vocês procurem aí nos streams da vida ou no YouTube. No YouTube tem, tá, o YouTube consegue acessar. Então, vale a pena, hein? Olha, é uma boa dica. É uma boa dica. É uma boa dica aí, ó. Provando a reencarnação, gente. Então, assim, como é que ela vai lembrar os detalhes? Né? Ela é lá do outro lado, né? Ela lembra de uma reencarnação dela lá na Europa, né? E consegue trazer todos os fatos, vale a pena a gente ver. Então, a gente vai vendo, né? Tem Dr. Hernani Guimarães, no Brasil, com um livro que eu falei para vocês, quem quiser ler, chama Reencarnação no Brasil. Ele vai pegar 8 casos que sugerem renascimentos, da reencarnação. E vai trabalhar também com toda uma questão científica. Ele é espírita, mas ele trabalha com metodologia científica para afastar mistificações, fraudes, ideias errôneas que possam levar, né, a desmentir a teoria. Então, assim, é também mais uma literatura que tem à mão, tem mais o livro do neurocirurgião, que tem meningite e passa por uma experiência quase morte. E se a gente quiser comprovar a existência da alma também, tem a transcomunicação instrumental, que também é uma ciência, que surge na Rússia, se não me engano, que a gente também pode fazer pode pegar literatura e
por aí afora ler para provar. Então, essa noite a gente falou de muitas provas, né? Muitas Mas é claro que a provas, gente né? respeita a quem acredita, quem não acredita. O importante é que todos nós estamos aqui para trabalhar para um mundo melhor. Acima de tudo, somos cristãos e desejamos um planeta melhor. Quem não achar bem. que a encarnação não é aceitável, a gente não entra em polêmica por causa disso. Trouxemos as nossas provas e é só isso. Não é uma obrigação ninguém acreditar, né? Muito Nosso bem. trabalho do Muito bem bom. continua, não importa em que religião a gente esteja inserido, né? Tá O bem é que certo. interessa, né? Muito bem. Então vamos lá, nossa prece, né? Você faz aí para nós. Faça a prece final, vamos nos ligar todos a Deus, que é o nosso Pai, Pai de todos nós, um Pai sem fronteira, que ama todos os filhos de igual maneira, a Jesus, que é o nosso Mestre querido, nosso agradecimento por essas informações, nosso agradecimento por estarmos aqui essa noite, passando um pouquinho daquilo que conhecemos, que pode ser pouco, mas pode ser importante para algum irmão que busca essas informações. Que a tua paz e teu amor, Senhor, que a tua doutrina de paz e amor possa ligar todos nós, todos os nossos corações, para que nós possamos trabalhar em prol da implantação do bem aqui na Terra. Gratidão por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus.